Sétima pergunta, pastor Ivanil. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Bom, quando se fala sobre apostasia, todo mundo leva para os finais dos tempos. Esse termo apostasia vem de apostatar, e só surge, só pode ser um apóstata quem uma vez teve fé em Cristo, viu? Quem não teve fé em Cristo não consegue se apostatar da fé. Apostasia, volto a repetir, ela nascerá no meio da igreja. Todas as apostasias, todos os apóstatas, eles serviram a igreja um dia. E como será a apostasia? Um desvio doutrinário sem precedente. E eu vou ser mais sincero, a apostasia já começou, tá? Já começou. Começou quando? Quando começaram a vender lenço ungido, rosa ungida, quando começaram a falar que se você orar 7 dias, Deus vai fazer alguma coisa por você, porque gerou no meio da igreja uma disputa. Eu oro 7 dias, Deus faz. E Deus não faz porque eu oro. Deus não faz porque eu faço. Deus faz porque eu sou. E Deus nunca quis que eu fizesse. Deus sempre quis que eu fosse. Porque para Deus, ser é mais importante do que fazer. O Uh! filho, o filho pródigo, quando volta, ele queria fazer. E o pai estava dizendo, para mim, não é importante você fazer, para mim é importante você ser. Por isso que o pai vestiu ele como filho novamente. Então as pessoas estão querendo fazer e esquecem de ser. Aí surge a apostasia. Estão anulando a graça, estão recebendo por mérito. Eu recebi porque eu dei a maior oferta. Ixi, lascou, né? Eu recebi porque o meu dízimo é maior. Eu recebi, não é nada disso, é graça. Então a apostasia está aí. A apostasia está aí quando as pessoas acham que uma revelação deles, uma pseudo-revelação, é mais poderosa do que o que está escrito na Bíblia. A apostasia está aí quando as pessoas estão inventando profecias que não têm base bíblica. E qual é a profecia com base bíblica? Que o Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo que inspira a profecia. Ela tem que ter início, meio e fim. Ela tem que ter edificação, consolação e exortação. E ela tem que ser analisada pela igreja, o seu conteúdo. Então, a apostasia já começou. Só que ela vai vir com poder maior, sabe por quê? Como é que eu faço uma pessoa aceitar algo errado? Eu não posso dar um balde de coisa errada para ela. Eu vou dando de gotinhas. E vou misturando com a água. E vou mexendo. Daqui a pouco Homeopático. ela. Exatamente. Daqui a pouco ela está tão acostumada Tá com a bebendo esgoto achando mentira, que é água. exatamente, que para ela não vai fazer mal nenhum mais. Então, a apostasia começa exatamente desse jeito, tá? E a comparação com a igreja primitiva não tinha? Tinha não. No começo da igreja primitiva, Paulo falava sobre os falsos mestres. Antes de Cristo, teve 5 falsos cristos, já tinham surgido. Então, ele diz, vai vir muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, vão surgir por aí. Na igreja primitiva já tinha, só que hoje está demais. A igreja primitiva tinha um crivo para o apóstolo, para o pastor, para o evangelista, para o doutor e para o mestre. Tinha um crivo, cada um no seu lugar. Hoje está tudo bagunçado. Não existe crivo mais. Então, a apostasia está aí. Tem gente, por exemplo, quem é que está nos ouvindo que teria coragem de dar o filho para o médico que nunca fez medicina lhe operar? Alguém tem coragem? Mas como é que tem coragem de deixar o filho estudar com quem não conhece nem Cristo nem Bíblia? Os nossos professores de escola dominical não têm curso básico de teologia. Nunca leram um livro de crítica textual, gente. A maioria dos nossos pregadores não tem básico em teologia, médio em teologia. E eles escutam do YouTube, eles escutam de outro pregador e eles saem imitando. Isso é apostasia, gente. Já está aí. Por quê? Porque eles repetem o erro dos outros. E uma verdade, uma mentira dita muitas vezes, ela vai ser sempre mentira. Mas se eu ouvi-las e o meu ouvido não agredir, para mim vai tornar verdade. Quer ver? Olha o hino. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. É mentira. Era Nunca teve 99. aprisco. As 99, né? No aprisco. Mas não tem aprisco. Lê o texto, tem deserto. Não tem aprisco lá. Tem deserto, gente. Se tem deserto, então por que aprisco? Porque alguém cantou e pôs um aprisco. Aí todo mundo canta e os pregadores que tinham aprisco. Mas olha lá, não tem aprisco. Deserto.
ministério cristão não aprisiona, liberta, mas eles estão... Nós cantamos isso a vida toda, certo? E aí a gente olha para isso e fala, puxa, ó, o diabo veio matar, roubar, destruir. Não tem diabo em João 10. Está falando de falsos obreiros que veio matar, roubar, destruir, mas nós dizemos que é o diabo. Então são mentiras. E a gente não examina o texto, e a gente aceita e acaba dando louvor ao diabo. Então, tem muitas coisas. Então, a apostasia já está aí. Só que na igreja primitiva, o povo ia falar, Paulo ia falar, e a turma dizia, opa, tu falou de um assunto aí que para nós é novo. Os bereanos conferiam. Quando ele chegou no Areópago, ele falou, ó, a ressurreição, ele pode parar, acerca de ressurreição, nós vamos te ouvir um outro dia, porque a gente não sabe o que é isso ainda. Vamos estudar. Olha só, vamos estudar sobre isso. Os bereanos conferiam escritura com escritura. Hoje a gente não leva a Bíblia para os cultos, tudo que falou para nós é lei, então não é lei mais. A apostasia está aí e nós temos acesso à Bíblia. Gente, por favor, eu prego em lugar, tem lugar que eles não querem. A minha esposa usa brinco, eu fui pregar numa igreja que mandaram um áudio para mim que ela não podia, então cancela o evento, cancela o congresso, porque eu não vou mentir. Vocês veem a foto da minha esposa de brinco, de pintura nas minhas redes sociais, eu vou chegar aí de coque com vestidão, não é ela. Eu não posso fazer com que a minha esposa seja aquilo que ela não é para agradar vocês. E se não cabe a minha esposa, não me cabe também. Eu não posso ser hipócrita. Por quê? Se for pecado, é pecado no mundo inteiro. Mas uma questão de costume não pode invalidar o evangelho. Não pode invalidar o evangelho. Vocês têm que entender. Se a gente prega uma Bíblia, nós temos que entender que eu moro em São Paulo, vocês moram no Nordeste. A cultura de vocês não pode invalidar o meu ministério. Então, é apostasia ou não é? O índio tem que vestir roupa se ele se converter? Não tem, não tem. Cultura dele. É cultura dele. É cultura dele. Então, mas nós criamos um monte de coisa. E isso é apostasia. Tem lugar que não pode pregar sem terno. O que terno tem a ver? Alguma coisa? Que foi confeccionado para o homossexual, né? Tem lugar que não pode pregar de barba. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não pode, o homem não pode ter cabelo crescido, comprido, que é desonra, mas não é pecado. Cara, é muita bobajada no evangelho. Aí a pessoa diz assim, mas o homem não pode ficar sem terno, mas ele sai nas escondidinhas, vai para a praia, fica só de sunga na praia, cara. Qual e aí? Problema? Então, se é pecado, é pecado, porque Deus não abre. Deus não abre exceção para o que é pecado. Então, a apostasia está aí, filho. E está cada dia pior, viu? Está cada dia pior. Tá. E a igreja primitiva, se a gente voltasse à igreja primitiva, já passou 5 minutos, eu acho. Pode continuar. A igreja primitiva, ela tinha critérios. Elas amavam a Cristo. Tinha tudo comum. Vivia todos os dias, não era uma vez por semana, todos os dias, no templo e nas casas, fazendo discípulo, na comunhão, partir do pão e oração. Tudo em comum. Então, o problema surgiu quando nós dividimos as placas. Minha igreja é melhor que a sua. E na sua igreja você não vai ser salvo, mas na minha salva. Olha a apostasia aí. A minha igreja é a certa, a tua não é. Olha a apostasia aí. Então, isso está tendo um peso tão grande que já tem pessoas que estão liderando, que fumam, que bebem, e por aí vai, caloteiros de montão, e vai embora. Por quê? A apostasia chegou. Se a apostasia chega, a verdade sai. E se você for num lugar desse falar a verdade, a sua verdade, para eles, é mentira. Porque se uma pessoa está acostumada a viver no erro, não importa quantas verdades você falar, ele vai continuar na mentira. A apostasia já chegou. Eu gosto de fazer essa comparação com a igreja primitiva, que lá tinha 99% do temor a Deus e 1% para apostasia. Hoje está ao contrário. Oxe, rapaz, Mas amém. No começo da igreja, uma pessoa ganhava 3 mil. Hoje nós precisamos de 3 mil para ganhar uma, e olhe lá. Olha lá.